narcisismo do homem. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo hoje, pelos vídeos que assisto, que hoje a gente tem acesso através da internet a vídeos, homens de outros países falando, e a gente vê o narcisismo humano. O que é isso? O homem refletindo ao homem. Aí está o narcisismo humano. O homem refletindo o que o outro falou. Eu vi uns filósofos falando a respeito do pensamento de outros filósofos e repetiam o pensamento do outro. O narcisismo. Um repetindo o pensamento do outro através dos séculos, acrescentando alguma coisa, mas é a reflexão do pensamento do outro. Esta é a base do pensamento filosófico. Espelhos humanos que se repetem. É o homem refletindo a si mesmo, isto é, o homem refletindo a sua imagem. Narciso, o homem reproduzindo a si mesmo. E aí a gente vê o resultado. No século passado, essas reflexões levaram a teorias materialistas, a teoria marxistas. E o resultado foi 100 milhões de assassinatos durante esse século. 2 guerras mundiais. E o surgimento de guerrilhas, matança. Aí está o reflexo do pensamento do homem. O pensamento que a revolução é a solução. E o que é a revolução? Sangue. Irmão matando irmão. Aí está a chamada revolução. É o que o marxismo prega. Revolução e morte. Revolução para eles é progresso. É democracia. É expansão. Mas é irmão matando irmão. A revolução. Aí está o narcisismo do homem. O homem refletindo sobre si mesmo. O homem pensando a si mesmo. O homem e suas ideias. O homem e suas ideias. A repetição de suas ideias. E aí vai a quê? Vai até a destruição, não só do indivíduo, mas de nações. Nações sendo destruídas. Poderes querendo dominar tudo. Gente poderosa, gente muito poderosa, gente que tem muito dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro para acabar a fome do mundo. Ela está até disposta a dar esse dinheiro para acabar a fome do mundo. Mas se alguém mostrar os comprovantes de que realmente distribuiu esse dinheiro. Mas tem gente que não quer assumir esse dever de dar os comprovantes de que realmente gastou esse dinheiro dando para o povo. Então ele não dá. Veja a nível que estamos neste mundo. Poucos com tanto. E a fome no mundo. Aí está o pensamento do homem. Onde o homem chega? Para que tanto? Se a vida, ela passa. Se nós olharmos para a vida, nós vamos ver que a vida passa. A vida passa. E ninguém
quando você entra no caixão, você só leva a roupa do corpo. E olha para trás, você nasceu pelado. Você nasceu pelado, sem nada, chorando, tomando tapa na bunda para chorar. Antigamente era assim. Tomava um tapa na bunda para chorar. E depois nasce pelado. Quando morre, só leva a roupa do corpo. Só leva a roupa do corpo. Para que se preocupar tanto? Para que acumular tanto? Para que? Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Ninguém leva nada desse mundo. A morte, a morte, a morte. Ninguém leva nada. Trabalhamos pra caramba. Tem pessoas que, para sobreviver, estão trabalhando em 3 empregos. 3 empregos. Mas o salário que ganha não vale por um. Não vale por um. Mas tem que sobreviver. A regra é sobrevivência. Sobrevivência. Porque há uma pressão sobre a humanidade. Alguém está pressionando a humanidade. Para quê? Para ele ter mais poder. Ele quer ter mais poder. Ele quer ter mais poder. Mais poder. Mais riqueza. Mais riqueza. Ele pode ter sonhos. Ele pode sonhar com jatinhos, troca de jatinhos. Ele pode sonhar com mansões, com castelos. Ele pode fazer viagens pelos mares da terra. Eles podem viajar por todos os continentes da terra. Sonhar, sonhar, sonhar. Para isso, buscam o poder. Poder, poder, poder. Isso traz grande opressão ao outro lado de baixo. Aonde parece que quer destruir as famílias. As famílias passam programas em televisões que sinalizam atos de destruição do lar. Valorizam, parece, esse tema, a destruição do lar. Querem destruir a família. Esta reflexão que reflete o ser humano hoje. A reflexão do homem. O narcisismo do homem. O espelho do homem. Destruir a família. E a gente vê filhos desrespeitando pais. Filhos desafiando os pais. Os idosos sendo desrespeitados. Não há mais referência para com o idoso. Não há. É desrespeitado. Desrespeito. Eis o retrato que a sociedade de hoje está nos mostrando do ser humano. O ser humano. O ser humano. O ser humano. O retrato do ser humano. Quer destruir nações, destruir a família e destruir os indivíduos. Hoje, às 9 horas, onde eu moro, todo mundo está retirado dentro de casa. Tem medo de andar na rua. Pode ser assaltado por um motoqueiro, por uma pessoa de bicicleta até. Tem medo. Às 9 horas está todo mundo dentro de casa. Porque há algo que se passa. Há algo que ameaça. Há uma ameaça oculta. Mas, embora latente, está real. E a pessoa quer se preservar. Chega às 9 horas, tranca-se dentro de casa. Com muros altos. Muros altos. Bem protegidos.
contra as ameaças da sociedade. Eis o retrato do narcisismo do homem. Aonde está indo o homem? Em vários lugares a gente ouve falar de guerra e rumores de guerra. Ameaças até atômicas, de destruição de massa. Olha o retrato da vida humana. Olha o retrato, os recortes da vida humana que nós estamos vivendo na atualidade. E anos de grande cultura, há uma grande expansão cultural. Mas o que vemos? Quando eu era criança, dizia, o estudo é a luz da vida. O homem com cultura vai modificar o mundo para melhor. Mas hoje vivemos um mundo de cultura, de desenvolvimento, mas não vemos a melhora do homem. Que melhora é essa? É o estado interior do homem. O estado interior do homem, o seu estado interior do homem, está pior, está pior, está pior. É o lado espiritual, é o lado espiritual. O homem tem esquecido o lado espiritual. O homem tem esquecido o lado espiritual. O homem tem esquecido o lado espiritual. A gente vê muitos filósofos dizendo, não há Deus, não há Deus, não há Deus. Eu ouvi um filósofo outro dia dizendo, Deus é uma criação da mente humana. Olha para onde vai o pensamento do homem. Aí qual é o retrato? É esse retrato feio que a gente vê. Quanto pior, melhor. É isso que o noticiário mostra. Quanto pior, melhor. Quanto pior, a notícia fica com letras maiúsculas. Toma a grandeza. Quanto pior, melhor. Esta tônica dessa sociedade moderna. Por quê? Por que a ênfase no materialismo? O materialismo dominando a mente do homem, tirando Deus. Nós vamos viver na caverna de Platão, no mundo de sombras, no mundo das sombras, no mundo sombrio, e nós vamos acreditar nas trevas. Vamos acreditar nas trevas e nas vozes que as trevas contêm. Suas figuras, suas promessas, as promessas da vida das trevas, as promessas da vida da sombra da caverna de Platão. E vamos acreditar. E as promessas, essas sombras, tornam-se a realidade. Vamos acreditar nas fantasias dos homens. E acabou a realidade. Acabou a realidade. Por isso é hora de voltarmos para o lado espiritual. Voltarmos para o lado espiritual. Voltarmos para o lado espiritual. Temos que olhar para o alto. Temos que olhar para o alto. Olhar para o alto. Ver que procedemos de um Criador. Ver que procedemos de um Criador. Ver que fomos criados à imagem e semelhança dele. Somos nobres. Somos nobres.
Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele quer que a gente mantenha este nível. Para isso veio Jesus Cristo na terra, para trazer essas mensagens do alto. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade. Eu tenho mensagens. Essas minhas mensagens são mensagens do alto. Eu vi essas mensagens lá no alto. Eu venho testemunhar essas mensagens aqui. Trazer para vocês. Não venho fazer a minha vontade, mas trazer as chaves do reino de Deus para este mundo. O que é que Deus quer com isso? Ele quer nos abençoar. Deus quer trazer as bênçãos do céu para a terra. Por isso que diz que através de Jesus Cristo as bênçãos de Abraão chegam até nós. As bênçãos de Abraão chegam até nós através de Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos. Temos que conhecer essas chaves. Temos que conhecer essas chaves. No deserto, num lugar inóspito, este homem Abraão enriqueceu. Essa mensagem, aquela riqueza foi dada por providência divina. E através de Jesus Cristo, aquela bênção que estava com Abraão pode chegar a nós no 3º milênio. Essa mensagem bíblica. Temos que olhar para o mundo espiritual. Para isso é necessário passar tempo com Deus. É necessário disponibilidade. Essa disponibilidade, passar tempo com Deus, nós podemos dar um nome: meditação. 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 Tempo com Deus. Tempo com Deus. Essa sociedade não sabe o que é isso. Essa nossa sociedade perdeu de vista essa disponibilidade. Perdeu de vista o tempo gasto com Deus. O tempo dedicado a Deus. Meditação. É isso que vai trazer as bênçãos de Abraão até nós. Deus quer que tenhamos conhecimento dos seus ensinamentos. Temos que olhar para o lado espiritual. Temos que aprender a olhar para o alto. Isso não é uma criação mental. Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. É a mentalidade materialista que só crê na matéria e na mente, que excluiu da nossa frente o lado espiritual. Elas odeiam o lado espiritual. Odeiam o lado espiritual. Por isso que odeiam as escrituras sagradas. Odeiam as escrituras sagradas. Aí está o materialismo, ódio pelas escrituras sagradas. Por quê? Qual a causa? A causa é que a escritura sagrada ensina o caminho da verdade, o caminho da retidão. O homem aprende a pensar. Quando você lê a escritura sagrada, você vai descobrir o livre-arbítrio. Você vai descobrir o poder do pensamento. E ninguém vai fazer a sua cabeça, porque a partir dali você vai ser guiado pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Aí está alguém que esta sociedade esqueceu. 2000 anos esqueceram o Espírito Santo, que é o líder do terceiro milênio. 2000 anos esqueceram o Espírito Santo. É a mesma coisa que entristecer o Espírito de Deus, aquele que nos guia em toda a verdade. O que é? O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Por isso que o nosso pensamento será um pensamento que tem livre-arbítrio, que tem escolha, que tem decisão pessoal. Não seremos cativos de ideologias. Não seremos cativos das matrizes humanas. Não ficaremos presos a rebanhos. Não seremos ovelhinhas passivas, obedientes, que ficam comendo em pastos durante a vida toda, sobre a rédea de um cajado, a direção de um cajado. Quando se tem o Espírito Santo, aí se é autêntico, porque aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui está ligando com aqui. Se aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Aí está a base. Eu não consigo desligar aqui. Se aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu desligar aqui. Tela de bloqueio. Ah, meu Deus, eu não consigo. Tela TIM. Deslize para cima para desbloquear. Volume de acessibilidade definido para 90. 11 e 18. Não consigo desligar. Bluetooth ativado. Nenhum título posterior. TIM TM. Foi no vídeo. Então, com a voz do Espírito Santo, nós adquirimos uma direção. Uma direção. E é esse o desejo para o terceiro milênio. Que aprendamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Aquele que nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Que deixamos o caminho das imaginações do homem. O seu ensimesmamento. O homem olhando para si mesmo. O homem contemplando a si mesmo. O homem que se vê a si mesmo. Mas que possamos olhar um outro espelho. O espelho que traz as bênçãos de Abraão ao terceiro milênio através de Jesus Cristo. E esse espelho você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Para isso temos que divulgar essa mensagem. Para isso é necessário o aparecimento da nova criatura. Aqueles que conhecem bem a palavra da verdade. Pois há uma ordem. Anunciai esta verdade, esta mensagem a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua. E então virá o fim. O fim está dependendo do anúncio deste evangelho. Então tem que ter anunciadores do evangelho. Que Deus nos ajude a sair desse ensimismamento humano, desse homem que só contempla a si mesmo, que contempla seus próprios espelhos, esse homem narcisista, para contemplar os espelhos de Deus, a vontade de Deus, comprar os colírios de Deus, comprar os pensamentos de Deus, abrir as portas de Deus na terra para
recolhermos as bênçãos de Deus, para nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Nós possamos alcançar este nível, é o nosso desejo. Amém.